Graça e paz, meus irmãos. Trago uma mensagem sobre a estação do ano que estamos, o inverno. Essa estação onde os dias são mais curtos, as noites mais longas, temperaturas mais baixas. Começou o chamado inverno austral, ou seja, no hemisfério sul, onde está o Brasil, e acabou o inverno boreal ao norte do planeta. E eu quero trazer pelo menos 3 textos bíblicos que falam sobre o inverno na Bíblia e algumas lições que podemos destacar a partir desses trechos. Primeiro trecho, livro do Gênesis, capítulo 8, versículo 20 a 22 diz: Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. O segundo texto está no livro dos Salmos, Salmo 74, versículos 12 a 17. Salmo 74, versículos 12 a 17 diz o seguinte: Ora, Deus, meu Rei, é desde a antiguidade. Ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. Tu, com o teu poder, dividiste o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos. Tu espedaçaste as cabeças do crocodilo e o deste por alimento às alimárias do deserto. Tu abriste fontes em ribeiros, secastes rios caudalosos. Teu é o dia, tua também é a noite, a luz e o sol. Tu os formaste. Fixaste os confins da terra, verão e inverno, tu os fizestes. E o último texto, no Evangelho de Marcos, capítulo 13, o único versículo que diz o seguinte. Evangelho de Marcos 13, 18 diz: Orai para que isso não suceda no inverno. Vamos orar? Amado Pai, usa a minha vida para falar da Tua palavra ao nosso coração e ilumina o nosso entendimento, Senhor, sobre essa marca que estabeleceste nos tempos, nas épocas, essa marca que nos fala sobre o Teu plano, o Teu ser e como devemos nos portar. Assim nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos em quarentena, ou pelo menos saindo da quarentena, e o primeiro texto que lemos fala de alguém que passou, quem sabe, pela primeira quarentena da história da humanidade. O chamado Noé, com a sua família, ficou dentro de uma arca, enquanto 40 dias houve chuva incessante, as comportas da terra e do céu se abriram, alagando todo o planeta, todos os continentes, levando à morte toda a humanidade daquela época, deixando apenas que Noé e sua esposa, com seus 3 filhos e suas 3 noras, sobrevivessem e dessem continuidade à raça humana, à nossa geração. E quando ele teve a oportunidade realmente de pisar no solo e construir um altar ao Senhor, ele dedicou um sacrifício agradável ao Senhor, e foi ali que o Senhor falou com ele. Foi ali que o Senhor disse: Olha, Noé, eu nunca mais vou mandar um dilúvio de novo. Noé, nunca mais ninguém, geração nenhuma, vai experimentar o que só você e sua família experimentaram e sobraram para contar a história. Deus diz assim no versículo 22, enquanto durar terra, não deixará de haver semente, sementeira, frio e calor, verão e inverno, dia e noite.
Queridos, eu confesso que o inverno não é a minha estação preferida do ano. Muitas pessoas adoram esse tempo mais friozinho, essa oportunidade mais aconchegante. Eu, particularmente, prefiro as estações mais quentes, a primavera, o verão, sim. Mas nós não podemos deixar de atentar para isso que o Senhor disse sobre o inverno. Depois que Jesus Cristo passou por essa terra, já são 2020 invernos. Antes houveram também centenas, milhares de invernos. E a cada vez que as estações se repetem, essa palavra de Deus pode ser lembrada e a fidelidade de um Deus que faz uma aliança, que faz um pacto com sinais claros da sua fidelidade, do seu governo sobre todas as coisas. O inverno é um sinal que Deus é um Deus de aliança. O inverno nos faz lembrar de um Deus que fez aliança e tem cumprido essa sua aliança, muito embora a humanidade tenha repetido a sua maldade, tenha repetido a sua corrupção, muito embora a humanidade tenha, quem sabe, feito coisas até piores do que antes da geração de Noé, mas Deus tem mantido a sua paciência, a sua benignidade, a sua longanimidade, fiel à sua palavra, fiel à sua aliança. E isso é explicado com mais clareza quando nós lemos o livro de Jeremias. Livro de Jeremias, capítulo 31, versículos 31 a 37, vai falar da nova aliança. Que nova aliança é essa? Deus tinha feito uma antiga aliança com Adão e Eva, uma aliança que exigia perfeita obediência. E nós sabemos, os nossos pais Adão e Eva não foram perfeitos em obedecer a palavra de Deus, antes seguiram a palavra de Satanás, que como uma serpente falou com eles e os conduziu à desobediência. Essa quebra da primeira aliança trouxe sobre a criação todo tipo de angústia, de dores, de aflições. A terra começou a produzir espinhos, cardos e abrolhos. A morte alcançou a humanidade e a criação, sim. Mas imediatamente no Jardim do Éden, Deus prometeu uma nova aliança, prometeu que um descendente de Eva, Gênesis 3,15, o chamado proto-evangelho, a primeira vez que a boa notícia sobre Jesus foi pregada para a história da humanidade, Deus diz: Eva, um descendente seu vai ser ferido no calcanhar, mas ele vai pisar a serpente, ele vai ser o destruidor das obras do diabo. E todos aqueles que creram nessa promessa já foram inseridos na chamada nova aliança. É muito interessante que às vezes as pessoas pensam que a nova aliança só está no Novo Testamento. Mas desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós ficamos sabendo de que havia uma promessa e o Deus que é fiel às suas promessas garantia que isso se cumpriria. E agora Deus vai deixando mais clara essa sua fidelidade, quando após o dilúvio ele não destrói toda a raça, mas destrói apenas aqueles que não creram, ou melhor, só preserva aqueles que creram na palavra, que creram na promessa, e Deus dá um sinal. O livro de Gênesis também vai dizer que o arco-íris é um sinal dessa aliança, e são sinais, veja, feitos por Deus com as leis da criação, com as leis da natureza, com as leis do funcionamento do sol, do ar, da lua, das estações. E o inverno nada mais é do que Deus governando os astros, Deus governando os planetas. A lei que Deus estabeleceu, posicionando o planeta Terra em relação ao Sol, a distância em relação ao Sol, a inclinação em relação ao Sol, todas essas coisas são usadas por Deus para promover a repetição das estações do ano, essas leis fixas, estabelecendo essas repetições de estações, e que o livro de Jeremias, no capítulo 31, quando vai falar da nova aliança,
A nova aliança que nós celebramos na Santa Ceia, Jesus Cristo ordenou que quando bebêssemos do fruto da videira, quando comêssemos do pão, fizéssemos memória de que aquela é a nova aliança que estamos celebrando. E essa nova aliança no Antigo Testamento é prometida com detalhes em Jeremias 31, de 31 a 37, quando lemos: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque me conhecerão. Desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, os seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, as leis fixas à lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar, que faz bramir suas ondas, Senhor dos exércitos é o meu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram ao Senhor. Percebe? Essa promessa gloriosa de um Deus que perdoa, essa promessa gloriosa de um Deus de misericórdia, ela é constantemente rememorada na criação pelas leis fixas que regem todos os astros do céu. E essas leis que estabelecem as estações do ano. E as estações do ano incluem o inverno que foi prometido para Noé, que nunca deixaria de acontecer sem que antes Jesus voltasse. Irmãos, o inverno chegou e é uma estação para celebrar, é uma estação como todas as outras, tão necessárias para a sobrevivência da vida no nosso planeta. Sim, o inverno é necessário para que a terra descanse, assim como é glorioso o verão, quando chega o tempo das colheitas, assim como é bela a primavera com suas cores e variedades, assim como o outono é fundamental para semear e adubar o solo. Sim, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso e o inverno é uma dessas formas de demonstrar que um Deus fiel a uma aliança, um Deus fiel ao compromisso de ser misericordioso com aqueles que creem na sua palavra, esse Deus não muda. Queridos, se você está nessa nova aliança, se você tem perfeita fé, a fé no Filho de Deus, em Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor, aquele que consumou todas as condições para que a nova aliança estabelecesse se nessa terra e alcançasse aos homens, se você tem acesso à nova aliança, você deve se alegrar, lembrando que o inverno chegou, porque mais uma vez um sinal da fidelidade de Deus, um sinal de um Deus de aliança, de um Deus fiel a um pacto, se repete, nos lembrando que esse Deus é um Deus de aliança. A antiga aliança não foi possível de ser cumprida, mas a nova aliança está acessível a todos aqueles que quiserem crer no Senhor Jesus e terem salvação para si e para a sua casa. Creia no Senhor Jesus e participe dessa nova aliança. Se você participa dessa nova aliança, celebre e se alegre, pois mais um inverno nos traz a lembrança, aquele evento da promessa de Deus a Noé, quando o dilúvio baixou, quando a quarentena de Noé baixou. O inverno nos faz lembrar um Deus de aliança. Mas o inverno também nos faz lembrar da soberania do Criador. Como nós lemos no Salmo 74, que é um salmo de uma situação de aflição, é um salmo de lamento, inclusive, mas é um salmo onde a esperança não está perdida.
Às vezes o inverno pode ser um tempo em que é mais difícil termos esperança, é mais difícil termos o vigor. Sim, inclusive existem relatos de que onde as ocasiões mais frias são mais constantes, mais intensas, existe maior incidência de depressão e de até suicídio. Sim, a situação ambiental, as situações de temperatura interferem nas nossas reações emocionais e muitas pessoas sofrem mais no inverno. E isso não é para nos desanimar, isso é para lembrar que um Deus criador, soberano, está governando todas as coisas. No Salmo 74, o inverno é lembrado como um dos sinais de que Deus governa, de que Deus reina, de que todas as coisas estão debaixo do poder e da poderosa mão de Deus. O inverno não pega Deus de surpresa, pelo contrário, é uma evidência de um Deus soberano, criador, que governa todas as coisas. Algumas pessoas não acreditam que exista um criador inteligente que estabeleceu essas regras. Mas, queridos, eu é que me pergunto, será que devemos ter fé em uma somatória infinita de eventos ao acaso que miraculosamente coincidiram e colocaram todo um planeta, todo um sistema solar, vários sistemas a funcionar em perfeita harmonia? Queridos, Deus estabeleceu as coisas, né? Como diz aqui, Deus estabeleceu o inverno. Deus estabeleceu o inverno de uma maneira tão maravilhosa que enquanto um lado do planeta recupera suas energias, a Terra recupera sua capacidade de fertilizar e de frutificar, o outro lado do planeta está dando as colheitas. Enfim, veja que coisa maravilhosa, irmãos. Que explosão ao acaso traria uma ordem tão perfeita e tão harmoniosa. Ora, nós só podemos crer e confiar que existe um soberano criador que colocou limite. E é muito interessante como as estações são plenamente, milimetricamente calculadas. Por mais que o homem esteja interferindo na natureza, esteja desrespeitando os limites da ecologia, por mais que esteja acontecendo essas coisas, todo ano tem inverno, todo ano tem outono, todo ano tem verão e todo ano tem primavera. Deus tem governado todas as coisas. Sem levar em consideração toda a ganância do homem que tem destruído grande parte do planeta, Deus tem mantido o governo. E isso é extremamente consolador. Mais de uma vez foi mostrado que Deus tem governo sobre as estações, sobre os astros. Veja, livro de Josué, capítulo 10, versículos 12 a 15, nós lemos o seguinte. Josué, capítulo 10, versículos 12 a 15 diz: Então, Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse na presença dos israelitas: Sol, detém-se em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito isto no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Esse Deus de aliança era o Deus de Josué. Josué tinha uma aliança com Deus, esse Deus que cumpre e evidencia o cumprimento da sua promessa, inclusive mostrando o inverno todos os anos. E esse Deus parou o sol por um tempo, parou a lua por um tempo. E até hoje existem pesquisas tentando entender o que aconteceu em esse determinado momento da história. Deus tem o governo de todas as coisas. E é por isso que estamos no inverno. O Deus soberano que domina sobre a criação estabeleceu que haveria inverno. O Salmo 74, versículo 17 diz: Quem pôs limites no inverno? Deus. Quem põe limites no verão? Deus. Quem acendeu o sol e todas as demais estrelas com a sua palavra? Deus.
Quem governa todas as coisas, assim como governa todos os astros? Deus. Deus é o soberano criador de todas as coisas. Uma segunda vez a Bíblia narra que Deus mostrou aos seus profetas que ia intervir na situação climática e assim o fez nos dias do profeta Elias. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1, Deus diz: Elias, haverá seca por 3 anos e meio. Um tempo em que o povo não era tão dedicado. Na verdade, em Israel, no Reino do Norte, onde Elias profetizou, havia muito mais idolatria, muito mais infidelidade a Deus, disposição a crenças pagãs, do que um compromisso com Deus, do que um interesse pela palavra de Deus. E Elias foi levantado àquele povo porque Deus queria alcançá-los e queria revelar a sua vontade. E diz: Elias, vai haver seca. Os céus não vão chover por 3 anos e meio. E assim aconteceu. O capítulo 17 conta que Elias foi ser primeiro sustentado por uma fonte de água que seca. E depois aquela fonte de água, Elias vai ser sustentado por uma viúva que separa ali o seu último punhado de trigo com azeite, e em cumprimento da palavra de Deus, aquela refeição é servida mostrando que Deus é um Deus providente e Deus multiplica o azeite, multiplica a farinha daquela viúva. E aí no capítulo 18, versículo 1 do primeiro livro dos Reis, Deus manda Elias dizer para Acabe, o rei idólatra que estava em Israel, o rei infiel à aliança de Deus, do Deus de Israel, que a seca cessaria. Era algo inimaginável, depois de 3 anos e meio, sem ver, por mais que desejassem chuva, somente se Deus estivesse governando todas as coisas e a palavra de Deus estava ali com o profeta. E assim acontece. É lançado um desafio. Elias é afrontado pelos 850 profetas idólatras, profetas de Baal, profetas do poste ídolo, e estabelece ali com eles uma prova para ver quem era o Deus verdadeiro. Eles tiveram uma oportunidade de ficar um tempo se retalhando, clamando e pedindo para que Deus, o Deus deles, o Baal, o falso Deus, mandasse fogo do céu e consumisse aquele sacrifício, aquele animal que estava sendo ofertado, e centenas de clamores não foram respondidos. O solitário Elias, profeta do Deus da aliança com Israel, depois coloca a sua oferta no altar, esbanja a água ao redor do altar e faz um clamor a Deus, e Deus confirma que ele era o Deus de Elias, o Deus da palavra que Elias trazia, o Deus da aliança, e fogo do céu desce e consome o altar, consome todas aquelas ofertas e consome também o altar molhado, inclusive, para mostrar que não era uma faísquinha, era fogo do bom, não é? Então, esse mesmo Deus, provada a sua singularidade, provado que ele era o Deus que governa soberanamente, manda que Elias diga que vai voltar a chover. E Elias ora. Nós lemos no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 41 a 46, o seguinte: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído abundante de chuva. Subiu Acabe a comer e beber, Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu e olhou e disse: Não há nada. Então lhe disse Elias: Volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: Sobe e diz a Acabe: Aparelha o teu carro e desce,
para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram, com nuvens e ventos, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezrael. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezrael. Sim, o Deus que é fiel à aliança, o Deus que governa o inverno, é aquele que governa todas as estações, todas as coisas, e quem tem uma aliança com ele experimenta orações respondidas, como Josué e como Elias. A terceira lição que eu quero trazer da palavra de Deus sobre a estação do inverno é que, além dela demonstrar que existe um Deus de aliança que se proclamou a Noé, que existe um Deus soberano e criador, que o salmista Asaf, no Salmo 74, disse que era quem botava limite ao inverno e ao verão. O inverno é um tempo que inspira orações. O inverno é um tempo que inspira orações. Sim. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 18, que lemos. O Senhor Jesus, quando fala da destruição, da grande tribulação que viria sobre Jerusalém e sobre todos os povos no juízo final, ele diz, olha, orai para que isso não suceda no inverno. O Senhor Jesus, o Deus Filho Todo-Poderoso, ele já dizia para aqueles homens, para aqueles ouvintes, olha, vai haver grande destruição, vai haver destruição do templo. O Evangelho de Marcos, capítulo 13, ele começa a falar sobre a destruição do templo de Jerusalém, que aconteceu em 70 depois de Cristo. Mas também ele fala do último dia, da volta do Filho de Jesus, do Filho de Deus. Ele fala de quando haveria uma grande tribulação e todas as coisas seriam destruídas. E para todas as épocas ficou registrada essa palavra, orai para que isso não aconteça no inverno. Afinal de contas, se há uma grande tribulação, se há uma grande perseguição ao povo de Deus, Jesus avisa, isso vai ser de maior sofrimento se acontecer no inverno. Se vocês tiverem que fugir no inverno. O Senhor Jesus já reconhece as dificuldades da vida nos tempos de inverno. A dificuldade da escassez de alimentos, a dificuldade das baixas temperaturas, a dificuldade até das geadas para fugir numa situação de perigo. O inverno é um tempo de dificuldades, e dificuldades inspiram orações. Diante do inverno, duas reações podem acontecer. A reação do preguiçoso. Livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 4 fala: o preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Algumas pessoas cedem à tentação da preguiça no tempo do inverno, e o livro de Provérbios diz isso, que os que não plantam no inverno não terão o que colher quando chegar o tempo, quando chegar o tempo da colheita, o tempo da cega. Agora, o Senhor Jesus, falando aos seus discípulos, aos seus apóstolos, ele diz, olha, diante da realidade do inferno, orem para que as coisas terríveis que virão não venham nesse período. Queridos, o tempo do inverno é um tempo que inspira orações. Sim, é um tempo de orar mais. É um tempo de buscar a Deus. Eu não vou me demorar, não tenho como expor mais detalhes do livro de Marcos, capítulo 13, é o chamado sermão profético, é quando Jesus está falando das coisas que virão no fim. Mas há 2000 anos, Jesus prometeu que a destruição de todas as coisas viria.
Não com água, como Deus foi fiel e garantiu a Noé, mas com fogo, com juízo destruidor. Há 2000 anos isso foi prometido por aquele que quase 40 anos antes da destruição do Templo de Jerusalém, prometeu que os romanos iam destruir Jerusalém e Jerusalém foi destruída. Há mais de 2000 anos, em Jerusalém só sobrou um muro chamado Muro das Lamentações, como evidência de que 2000 anos antes existiu ali um templo que Jesus disse não ficaria pedra sobre pedra. Agora nós estamos olhando para a palavra desse Deus, a palavra de Jesus que avisa: tempos maus virão. Pior ainda se eles virem no inverno. E já que é assim, o que você deve fazer? Orar. O inverno é um tempo que inspira orações. Ainda mais nos dias em que nós estamos vivendo, irmãos. Estamos saindo de uma pandemia de gripe e, naturalmente, o inverno é um tempo onde se agravam as doenças respiratórias. Não nos enganemos, o cenário não é bom, todo cuidado é pouco e toda oração é necessária nesse tempo para que continuemos usufruindo das bênçãos que esse Deus de aliança, que esse soberano Criador nos comunicou em sua palavra e que pela fé nessa palavra nós temos acessado dia a dia. Sim, eu creio, passaremos dessa quarentena, passaremos dessa pandemia. Não sei o dia e a hora que Jesus volta. O próprio Jesus no texto, ele não comunica precisão. Por isso ele até indica, olha, orem para que não seja no inverno. Mas a questão é, como está a nossa vida de oração? Nós estamos aproveitando o inverno para dormir mais e orar menos? Não é prudente. Nós estamos como aquele preguiçoso que não lavra por causa do inverno, usando a desculpa do frio? Ora, irmãos, nós temos um Deus que nas 4 estações do ano, nos dias de sol e nos dias de frio, Ele tem sido providente, Ele tem sido bondoso. É com Ele que nós devemos falar todos os dias. Nós devemos orar sem cessar. E esse versículo de Marcos, capítulo 13, versículo 18, também repetido em Mateus 24, 20, onde por ser dirigido aos judeus acrescenta para que a oração pedisse para que não fosse no sábado. Eles não deveriam querer que esse dia de destruição de Jerusalém fosse no sábado, porque era o dia natural da reunião do povo de Deus para o seu culto, para as suas ofertas ao Senhor. Quer dizer, seria pior ainda se o inimigo chegasse na hora que estivessem todos ali descansando ou dedicados ao culto ao Senhor. Deus adverte, orem para que não seja assim. Eu e você, nós temos orado para que a volta de Jesus não seja no inverno? Eu e você, nós temos orado para que a grande tribulação que antecede a vinda do Senhor Jesus Cristo não seja no inverno? Quais têm sido nossas orações? Nós temos orado, pedido para que o Senhor Jesus volte e elimine todo o mal dessa terra, enxugue toda lágrima e destrua a morte? Nós temos orado. Queridos, o inverno é um tempo que inspira orações. E a palavra de Deus nos manda orar, como nesse texto de Marcos 13, versículo 18, e em vários outros textos. Eu quero ler apenas um último texto sobre a importância de termos uma vida de oração, especialmente agora que chegou o inverno, e Jesus Cristo disse: orai, para que não seja no inverno a grande tribulação, não seja no inferno a grande destruição que se avizinha, ameaçando o povo de Deus. Livro de Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 18 diz: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará.
E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou, e com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Quer um bom motivo para orar? É inverno. Estamos nos últimos dias, não tenho como precisar, o próprio Jesus não nos deixou detalhe suficiente para marcar a data da sua volta. Ele avisou sim que antes da sua volta haveria uma grande tribulação, uma grande aflição, uma grande perseguição contra o povo de Deus que está na face dessa terra. O povo de Deus somos eu e você que cremos na palavra de Deus. E para nós, ele disse, orai para que isso não aconteça no inverno. O inverno está aí. Oremos. O inverno está aí, mostrando que Deus continua soberano e criador, governando todas as coisas, todos os astros, todas as estações. O inverno está aí, nos fazendo lembrar de um Deus que fez uma aliança de jamais destruir essa água num dilúvio, como nos dias de Noé. Oremos, aproveitemos esse tempo do inverno para orar ao Deus da aliança, ao Deus soberano, criador e governador de todas as coisas. Não desperdice mais esse inverno. Compartilhe as lições que o inverno pode trazer. O inverno não é um tempo fácil. O inverno é um tempo difícil. Mas nós podemos orar e buscar no Senhor condições de viver e passar por esse tempo difícil. Busque ao Senhor e descanse no Deus de aliança, soberano, criador e governador de todas as coisas.